café? Tenho. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Hoje tem café? Tenho. Quer uva? Não, Hoje quer café, tem, quer café. hoje tem Café com Pastoral. Hoje o nosso programa está super especial para o Dia dos Professores. Então o nosso café hoje, excepcionalmente, está sendo lançado na sexta-feira, no dia 15 de outubro, para comemorar o Dia dos Professores. Lembrando, né, que a nossa convidada de hoje já está vacinada, todos nós aqui do programa, a equipe, está vacinada, testada. Então não se esqueça, vacina boa é vacina no braço. Lembrem-se sempre disso. Vamos nos vacinar. Bom, eu já começo o nosso programa agradecendo vocês pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pela inscrição no canal. Então você que está vendo esse vídeo aqui com a gente no YouTube, faça a inscrição no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades do Café com a Pastoral e também da Pastoral da Universidade. Gente, eu quero receber hoje com bastante alegria no nosso café a Thalita Marçal. Hoje tem café? Tenho. Quer uva? Não, quer café, quer café, quer café, quer café, quer café. Bom dia! Bom dia! Tudo bem, Thalita? Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença, já agradeço muito. E a gente vai lembrar que a Thalita vai tirar a máscara agora, né? Pra gente poder tomar o nosso café e conversar com um pouco mais à vontade, para as pessoas entenderem o que a gente está falando também. Então, Sim. lembrar todo mundo vacinado, testado. Thalita, vamos lá, que hoje você Obrigada pelo carinho. é a nossa convidada de honra. Obrigada. Gente, é o primeiro programa nosso com essa versão, tá? De mesa posta. Então a gente vai também estar dando dicas para vocês hoje de como colocar uma mesa. O que é uma mesa posta? Então, os professores merecem todo esse carinho. Thalita, muito obrigado mais uma vez por você estar com a gente. Eu já vou servir o seu café. Deixa eu só colocar aqui Obrigada. para você. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui hoje representando todos os meus colegas professores da área de educação, porque de fato é uma missão ser educador hoje no nosso país, né? Então, me sinto muito contente de estar aqui hoje representando essa classe nesse dia tão especial para a gente. É isso mesmo, gente. E pensar no nosso programa hoje foi pensar em algo especial. Porque os professores realmente merecem esse programa como uma homenagem, uma forma, né, de gratidão pelo reconhecimento do trabalho desses profissionais que às vezes são tão desvalorizados. A gente então precisa mesmo estar aqui mostrando um pouquinho sobre isso, essa vida dos professores, né, que as pessoas acham que é uma vida muito glamurosa. É muito bom ser professor, Exatamente. mas a gente tem muitos desafios para a gente enfrentar também. Thalita, então, vamos tomar um cafezinho? Vamos ver o que tomar você um acha café. do nosso café? Aprovadíssimo o café. Então, o Café com Pastoral está no ar. Thalita, eu quero que você comece falando para a gente sobre você, né? Quem é Thalita Marçal e um pouquinho da sua história aqui no Unisal. Então, eu me chamo Thalita, tenho 34 anos, sou pedagoga de formação, depois fui fazer pós em psicopedagogia e psicomotricidade, tenho alguns cursos de extensão na área de educação social e hoje eu sou psicóloga em formação. Então esse é um pouquinho aí do meu currículo e já fazem 10 anos que eu atuo na área de educação, onde 8 foram na educação social, né, na obra salesiana CEDESP, que também é dos salesianos, e 2, né, onde eu atuo hoje no Colégio São Joaquim, no ensino privado. Então eu trago essas duas experiências, né, tanto do social quanto da educação formal, né, do ensino privado. Muito bem. E você é psicóloga em formação, Sim. né? Como que surgiu essa ideia de fazer psicologia, sendo já pedagoga, psicopedagoga? Exatamente na pós-graduação que eu senti esse desejo de ainda mais me aprofundar na área de educação para poder me auxiliar mesmo nos meus trabalhos, né? Hoje no Colégio São Joaquim eu atuo como orientadora educacional. Então, um trabalho direto com as crianças, jovens e com as famílias. Então, para um melhor atendimento, para um melhor preparo e crescimento pessoal também, né?
eu quis fazer a psicologia para agregar, porque eu acho que também o professor, né, o educador, ele precisa mesmo no seu cotidiano buscar essa formação continuada, né? Então foi partindo disso, logo quando eu terminei minha pós-graduação, que eu senti esse desejo no coração de vir para a psicologia também, né, para agregar ainda mais conhecimento. Isso é muito bom colocar isso também, né? O educador, ele está sempre em constante Sim. atualização. Isso. Então a gente precisa estar sempre estudando, buscando outras ferramentas para que a gente possa, de maneira eficiente, eficaz, trazer para os alunos também. É isso E mesmo. também para os pais. Então é muito importante você falar isso, né? Porque a gente tem uma visão de escola, muitas vezes, só sendo professor e aluno. Não. Só que a escola é muito mais ampla que isso. isso mesmo. Né? A escola é um grupo que vai além dos muros. Sim. Né? Então a família, o contexto familiar também é muito importante para que o aluno se sinta inserido e que ele possa desenvolver atividades dentro da escola que não o tornem sozinho, solitário. A família precisa participar. Fala um pouco da família para a gente nesse aspecto. A família, ela é fundamental nesse processo da educação, né? Porque a criança, você só vai conseguir trabalhar ela a partir da família também, porque ela está em processo de construção e de formação. E a família é a primeira nesse contexto social da criança, né? A criança, ela é um ser como um todo. E a primeira interação social da criança acontece onde? Na casa, na família. Então, a família é peça fundamental nesse processo. Eu costumo dizer que é um tripé, né? É a família, a escola e, quando necessário, os técnicos, né, da saúde, outros profissionais, então caminham junto, né? E cada vez mais a gente percebe a necessidade da família estar inserida na escola. Hoje, né, muitas pessoas já ouvem muito aí que tem escola até para pais, né? Escola para pais. Então, a escola precisa cada vez mais pensar em projetos mesmo para estar trazendo os pais para a escola, né? No Colégio São Joaquim mesmo, a gente tem um projeto que chama Refletindo em Família, que em cada semestre a gente pensa em momentos com a família, né? E em todo o processo também, quando possível, estar presente com a família, né? Desde um WhatsApp, onde você... no WhatsApp institucional, você se coloca ali à disposição para a família, eu penso que já é uma maneira de ter a família perto, de um diálogo mais próximo, porque a família se sente segura, e eu percebo muito isso, sobretudo na educação infantil, né, a segurança da família. Olha, a escola tem um WhatsApp institucional, então eu posso mandar mensagem, eles vão me responder, tá junto, eu estou sabendo o que está acontecendo, e esse projeto, né, Refletindo em Família, traz isso também, essa proximidade com os pais, né, então isso é fundamental nesse processo. Isso, eu acredito mesmo. E a gente precisa sempre colocar isso em pauta, né? Porque a gente muitas vezes vê a própria família xingando o professor. Às vezes manda uma tarefa e fala assim, seu professor também, né? Olha a tarefa que ele manda, olha o que ele está colocando aqui. Então, às vezes a gente, sem perceber, coloca na criança uma ideia de que o professor é ruim. Exatamente. Né? Que o professor dá uma tarefa que ninguém entende. Então, assim... É importante você contextualizar para a gente isso da família, porque se a família não valoriza o professor, se a família não trata o professor com o respeito que ele merece, a criança não vai tratar. Exatamente. A criança vai achar que aquilo é ruim, que aquilo é chato, né? Então, assim, muitas vezes na hora da tarefa, é a hora do choro, da briga, da confusão, e a criança acaba levando isso para dentro de si, né? E ela acaba pensando, o professor me deu tarefa, vai ter uma confusão na minha casa, vai ter uma briga, minha mãe não sabe fazer. Então eu acho que é importante essa valorização da família, para que a família se sinta parte da escola, inserida, e porque a família precisa participar do processo educacional. E a família precisa se sentir segura, porque ela vai transmitir isso para a criança, né? Você deu o exemplo da tarefa. Se na hora da tarefa a mãe ou o pai fica nervoso, também fica agitado, vai transferir isso para a criança. Então precisa ter a calma, o diálogo, o olhar diferenciado para aquela criança, porque é um processo na alfabetização onde mais difícil acontece isso, o choro, a birra, o não querer fazer, e sobretudo hoje com várias coisas e estímulos que a gente tem à volta, né? Celular, TV, então tudo é mais interessante do que sentar para fazer uma tarefa. Sim. Né? E na pandemia a gente percebeu muito isso, Exato. né? Como as tarefas aumentaram, o trabalho dos professores também e da família também, porque a criança ficou em casa, né? Então esse ensino remoto, ele possibilitou mudanças drásticas, digamos Sim. assim, na educação. Né? Algumas rupturas que a gente tinha, onde a família achava que muitas vezes só a escola deveria ensinar, e a gente aprende que não, né? Não. Que esse ensino ele é contínuo. Exatamente. Então a família precisa também estar
bem apoiada, bem estruturada para que a criança se sinta segura. Exatamente, porque a criança em casa, ela precisa de uma rotina e de uma organização, e ela precisa da família para esse auxílio, né? Para ter a hora dela de organização de estudo, a hora do lazer, a hora também das responsabilidades de casa, porque a criança já precisa em casa ter essa autonomia, né, que vai auxiliá-la também no seu processo escolar. Então é fundamental, e a pandemia de fato trouxe esse olhar, né, dos pais para a escola, acho que uma valorização maior para os educadores, né, porque a escola traz todo esse processo de aprendizagem, mas também é o maior meio de interação social da criança, né. Então, assim, no começo da pandemia tinha estudos que falavam que os mais prejudicados seriam os idosos. Hoje não, né, a gente viu o quanto o impacto na educação para as crianças foi grande. Mas por quê? Porque a criança precisa da escola, para esse espaço de interação social também. Esse convívio para a criança é muito importante, realmente, e a gente conseguiu perceber isso, né? No tempo da pandemia, a gente ainda está retomando aos poucos, a gente percebe isso, como é importante para a criança esse convívio, né, com o professor, com os outros colegas, então, até para nós, né? Mas para a criança que está em formação, muito mais. Isso mesmo. Thalita, eu quero te perguntar, a gente tem muita divergência, né, nessa área da educação, sobre diversos assuntos, as pessoas, cada um pensa de uma maneira, mas a gente tem que concordar que bons professores fazem a diferença. Então, assim, quais são os desafios de ser um bom professor? Olha, acho que primeiro é buscar sempre mesmo uma formação continuada, né? E depois você se entender como parte do processo, porque até para nós que somos adultos precisa fazer sentido. Então, quando eu escolho uma profissão, aquilo precisa fazer sentido para mim, porque quando faz sentido, por mais que seja desafiador, eu vou buscar sempre dinâmicas diferentes, práticas pedagógicas no meu cotidiano diferente, dinâmica, porque faz sentido para mim. Por mais que seja difícil e desafiador atuar hoje na educação, se eu, né, amo a minha profissão, se faz sentido para mim, eu vou buscar me atualizar, eu vou buscar coisa nova, né? Eu trago até exemplos concretos. Aí a criançada está com POPT, por exemplo. Eu vou trazer o POPT para minha aula, para uma aula de matemática, né? O TikTok, será que eu não posso pegar um conteúdo de ciências e fazer um TikTok com as crianças? Eu vou inovar, porque faz sentido para mim e aquilo é prazeroso. Porque se não for prazeroso para mim, se não fazer sentido, eu perco a energia, né? E aí eu vou fazer por fazer, eu vou fazer na rotina. Então, eu acredito que o desafio é isso, eu refletir mesmo, né? Faz sentido para mim ser educador, eu ser esse agente transformador? E a partir do momento que eu me entendo como esse agente transformador mesmo, né? Porque é o educador que vai formar a criança com sonhos, a criança do amanhã, né? Eu vou plantar essa semente nessa criança. E só que para isso eu preciso acreditar, né? Eu tomo propriedade disso. Nós, né, na nossa filosofia salesiana, a gente fala muito disso, né? Dessa afetividade que educa e dessa educação que afeta. Isso é importante, a criança se sentir inserida, né? Se sentir querida, se sentir acolhida. Sim. Isso é uma questão muito importante mesmo para nós salesianos. Muito bom você tocar nesse ponto. E também pensar nessa questão das inovações, Sim. né? A criança acompanha isso também. Porque se você fala do TikTok, se você Sim. fala, né, de um vídeo, a criança, ela vive esse contexto. Então, aproxima muito a criança dessa realidade. E o educador, como você diz, ele é um agente transformador. Então, ele precisa acompanhar o tempo também que ele se encontra, que ele está inserido. Porque a criança, ela faz parte do tempo que ela vive, né? No socioeconômico e cultural. E hoje a gente fala muito nesse mundo bunny, que é volátil, que é tudo muito rápido. Então, a gente precisa acompanhar. Hoje é o POPT, hoje é o TikTok. Amanhã já é outra coisa. Então, eu preciso estar acompanhando isso, né? Estar antenado. Isso é muito importante. E a gente sabe, Thalita, que o professor, ele se atualiza, ele se insere muito em diversos contextos. Mas se a gente for pensar, né, a gente vê, por exemplo, um médico, um advogado, eles ganham muito mais que um professor, eles ganham muito mais do que um educador. Então, assim, por que será que existe essa diferença tão grande? E o que você acha que a gente pode fazer para valorizar, pelo menos, os professores dentro do ambiente escolar? Como que a comunidade escolar ela pode valorizar esse professor? Porque a gente sabe que a remuneração não é tão boa. Exato. O professor precisa dar aula em vários lugares para poder conseguir um salário digno no final do mês.
Mas como que a gente que faz parte da comunidade escolar, família, alunos, como que pode valorizar o professor? Eu penso que é bem isso mesmo, né? A desvalorização do professor no nosso país é muito grande, né? E é o que mais causa hoje doenças nos profissionais da área, né? O esgotamento físico, o esgotamento emocional, porque precisa de uma jornada grande para atingir mesmo o objetivo de vida, né? Porque você ama a profissão, a gente começou falando do afeto, mas a gente precisa também da parte econômica, né? Para sobreviver, para projeto de vida pessoal que cada um tem. Então, infelizmente isso acontece, mas eu acho que cada instituição, né, precisa ter esse olhar para o educador e ser suporte mesmo, no sentido de oferecer capacitação para o educador. Eu falo que a saúde e o salário emocional para o professor, proporcionar isso, esse salário emocional. Né? Então, com capacitação, com valorização mesmo, né? Hoje, dia dos professores, né? No afeto, um carinho no momento, sempre que possível ter esse olhar, né? E ser correto também, com salário em dia, né? Com as promoções aí que todo mundo, por exemplo, quem trabalha no estado tem, né? Pode concorrer. Acho que os concursos públicos também, né? Precisam inovar e ter esse olhar para dar oportunidade até para quem está chegando nesse mercado de trabalho, né? Porque os desafios são muitos também para você ingressar, né? Então, eu penso que é isso, né? Pensar nesse salário emocional mesmo, investir em capacitação para esses profissionais, para eles se sentirem valorizados, né? E nesses momentos mesmo, nesses carinhos no dia a dia para o professor. Isso, esse incentivo é muito importante, né? O incentivo de toda a comunidade, Exato. né? Não só da direção da escola. E a gente agradece muito porque esse olhar, né? De você estar ali no seu horário de trabalho agora. Você também está trabalhando aqui Sim. com a gente, fazendo esse programa. Mas esse olhar também da pessoa, né, que é seu superior, e deixar você estar aqui hoje para falar sobre educação, esse tema tão importante, nesse dia tão significativo, eu acho que também é uma maneira de valorizar o professor. Exatamente. Então, são nesses detalhes mesmo, né? Porque nós, seres humanos, precisamos disso. A gente é profissional, mas a gente é humano, a gente não consegue separar isso, a gente é ser inteiro, né? Então, acho que esse olhar, essa valorização faz com que o profissional fale, olha, isso vale a pena, né? E depois as crianças, não tem o que pague, né? Você está num dia exausto, você vai lá na educação infantil, carinho, tia, um afeto, porque a criança sente, né, a energia, o movimento. Então, isso também, acho que para o educador faz toda a diferença, né? A gente brinca, você pega, quem passa por uma sala de sexto ano não é professores, sobrevive a qualquer coisa. Eu digo isso por experiência. Quem então, sobrevive ao sexto ano, mas também quando você consegue construir essa relação com eles, né, no final vale muito a pena essa troca, né, aquilo que eles agregam, porque nós, enquanto educadores, a gente deixa a nossa marca, mas também a gente leva um pouquinho deles, né, na nossa história. Eles que nos ajudam a construir na nossa carreira. E isso é muito bom, né? A gente fala sempre a gente brinca muito do sexto ano porque eles têm muita energia. E a gente tem que acompanhar. Exatamente. E ele fala, eles não são nem mais crianças e também eles estão assim naquela transição para a adolescência. Exato. Os hormônios estão à flor da pele e a gente, como educador, precisa entender isso também, né? Exato. De ter essa questão também biológica, que faz parte do ser humano, como você falou. A gente não consegue separar esse emocional, esse biológico. Então é muito importante essa visão completa do educador. Sim. Thalita, nas experiências que você teve na educação, quais experiências ou qual experiência mais te marcou? Olha, eu tive, como eu relatei no início, né, as duas experiências, tanto no social quanto agora no ensino privado. E apesar da diferença entre ambos ser a econômica, eu percebo a vulnerabilidade mesmo na questão dos tempos que a gente vive hoje, na questão da estrutura familiar mesmo. Isso me chama muito a atenção. Né? Então, assim, ver que independente da classe, né, essa vulnerabilidade, né, emocional existe, né? Então, isso que mais me impactou nessa diferença dessas duas experiências. E é onde eu falo, né, a gente só vai conseguir fazer um trabalho efetivo, então, onde eu trago para mim, para minha carreira, a partir do momento que faz sentido e independente da onde eu estiver, eu vou buscar atingir aquele aluno da melhor forma, né? Para que ele alcance uma carreira, um sonho, um vestibular que ele sonha, quanto também mostrar para aquele aluno de uma obra social que ele é capaz de amanhã estar aqui onde nós estamos hoje,
né? Então, eu acho que essas duas experiências, para mim, onde eu trago esse balanço, é o que mais me marca, né? Independente de classe social, existe essa vulnerabilidade emocional hoje, né? E que a gente precisa ser suporte e fazer, né? Independente de onde for, que a criança é capaz, que ela vai conseguir alcançar. Então, eu penso que isso é o maior desafio, né? E eu lembro de uma criança que passou por mim, e no começo ela era terrível, né? Eu uso óculos para leitura, para algumas atividades. Eu lembro que num dia ela muito agitada, ela chegou até a ser agressiva e meu óculos voou longe. Assim, eu não desisti. Eu falei, não vou desistir dessa criança, né? E ali a gente foi, né, com a família no diálogo. Toda vez que eu precisava ligar para chamar aqueles pais para estarem presentes, foi todo um processo, né? E hoje, né, ele conseguiu evoluir, quer fazer biologia, né? Então, quando os pais partilham isso comigo, é uma alegria me ver na rua, quer falar. O pai fala, se vê a Thalita, tem que parar para falar. Então, assim, não desistir, né? Foi um processo. A gente fica mesmo, né? Na época, eu lembro que eu cheguei na coordenadora e falei para ela, olha, dá vontade de falar ou ele ou eu, né? Porque a gente passa por isso, os educadores sabem dos desafios, né? Mas eu falei, não vou desistir porque eu escolhi isso. Lembra que eu falei do fazer sentido? Faz sentido para mim, então eu não vou desistir dele, né? E assim foi, acompanhando a família, no diálogo, e a criança também testa a gente, né? Sim. Até onde a gente consegue Até o ir. nosso limite. Até né? o nosso limite. E aí hoje, né, quando eu encontro com ele, quer fazer biologia, fala de animais, me vê, quer parar para conversar, os pais falam, nossa, te vê de longe, você tem que parar, tia, para conversar. Isso vale a pena, né? Então é desafiador. Eu podia ter desistido, né? Ou ele ou eu mesmo, né? Não dá, é difícil para mim. Mas não, é minha missão. Porque eu acho que educar é isso, né? É missão mesmo. Muito bem. E é isso mesmo, né? É não desistir do aluno. Acho que a gente, como educador, a gente está aqui para fazer a diferença, para transformar, né? Nem que seja dele gostar um pouquinho do ambiente que ele está, buscar uma profissão, se especializar. Então, eu acho que faz parte desses desafios nossos do dia a dia, porque cada um é diferente, né? Exato, então, a gente vai ter alunos que são aplicados, vão ter alunos que não são, mas o desafio nosso é esse, eu acho que é isso que é bonito da profissão, porque a gente não está trabalhando com robozinho, não, né? Eles não são engessados, e quando o professor tem essa visão, né, eu quero aquela sala engessada, não vai funcionar, né, porque hoje a gente fala de inteligências múltiplas, hoje a gente sabe que cada um deles tem uma dinâmica, né, tem um jeito de agir, tem seu movimento, e o professor nesse desafio de trazer a sala nessa diferença, né, de cada um, é bem isso mesmo. Isso é muito importante. Thalita, nesses tempos de desafios, a gente não pode esquecer do ensino remoto, né? O ensino remoto ele foi desafiador porque a gente dormiu e acordou no outro dia na aula remota, né? Então, muitos professores não estavam preparados para isso. Então, toda a questão também do professor que você fala, né? Do emocional, de você estar acostumado com uma rotina e você mudar aquilo. Isso faz parte da educação e a gente sempre falou, né, do ensino híbrido, das mudanças na tecnologia. Então a gente sempre falou, mas a gente nunca praticou muito, né? E eu acho assim que possibilitou para os professores um aprendizado maior nesse período. E você acha que mudou um pouco a visão que as famílias têm do educador? Eu tenho certeza que mudou, porque a família compreendeu o desafio que é educar. Pensa em casa, se eu tenho 1, 2, 3, já foi desafiador, um professor na sala com 25, um professor do município estadual com 40 alunos na sala. Então a família teve esse olhar, né, valorizando o professor e valorizando a escola como espaço de aprendizagem, porque uma coisa é eu ensinar em casa, a criança está o tempo todo ali na frente do computador e eu ter que auxiliar dando conta da minha rotina, do meu trabalho, porque o pai também estava em home office, a mãe também estava em home office e tendo que dar conta de auxiliar o filho. E muitas vezes não entendendo, porque as práticas de aprendizagem são diferentes, né? O jeito que nós aprendemos a fazer, por exemplo, uma conta de divisão, hoje não é a mesma. Hoje a gente utiliza todas as 4 operações numa conta de divisão. Então, esse desafio também para os pais. Então, valorizaram tanto na questão de conteúdo, de atualização, porque, como eu disse, o professor precisa estar constantemente em continuação continuada, como também o desafio de entender a escola como um espaço de aprendizagem e interação social. Porque como que dá conta da criança que está lá na frente da aula remota, daqui a pouco está em cima da cama, está no chão embaixo do tapete e botar a criança ali. Sem contar os prejuízos também, que a gente sabe que a tecnologia está aí,
A criança tem que aprender mesmo, porque faz parte, mas precisa de um limite, um equilíbrio para ser saudável, né? Então as crianças também já estavam exaustas, né? Chegaram um momento que nem a família mais aguentava a exaustão dessa criança exposta tanto tempo, né? Ao computador, aos aparelhos eletrônicos. Então, ter que lidar com tudo isso foi desafiador, mas trouxe esse olhar para a família, né? Eu percebi que no retorno, quando a gente começou a voltar primeiro com 30%, 40%, a emoção dos pais é como se fosse um alívio mesmo, né? Agora eu estou colocando meu filho num porto seguro, agora eu sei que vai funcionar, agora eu sei que ele está na mão de alguém que vai saber conduzir da melhor forma. Então, com certeza, eu compreendo sim que a família teve esse olhar diferenciado a partir desses momentos difíceis que a gente passou e ainda passa, né? Isso é importante. E eu acho que você também, como psicólogo em formação, você tem essa outra visão, que é essa visão muito das questões emocionais. Sim. Então fala um pouquinho pra gente disso. Não, os impactos, infelizmente, foram muitos, né? Eu nunca atendi, porque estou 10 anos já na área de educação, tanta família trazendo de crianças e adolescentes com crises de ansiedade, né, com as emoções à flor da pele, porque estava ali já naquela situação, sem poder interagir com os amigos, na escola, tendo que falar com os amigos, né, na telinha ali do computador, na aula online. Então o impacto, o prejuízo foi muito grande, né? Então, assim, o que eu atendi de família, né, e de criança fazendo encaminhamento para a terapia, com crise de ansiedade, com as emoções à flor da pele, chorando sem motivo, irritado, né, foi assim, significativamente, infelizmente, né? Então, assim, o caminho foi direcionar mesmo, né, para terapia, orientar os pais, né, a dar qualidade de tempo com o filho, porque eu falo muito isso nos meus atendimentos, né? Eu falo, pai, nós estamos passando por isso, ok, mas vamos pensar quais as estratégias, porque eu acho que no meio da dinâmica, da dificuldade, a gente tem que buscar estratégia. Então a orientação foi, né, dar tempo de qualidade para o seu filho, vai brincar no quintal, se tem a possibilidade de passear num parque próximo de casa, vai com a criança, senta no chão para brincar, porque foi isso que deu esse amparo nessa pandemia para a família, né, dessa qualidade do tempo. Porque senão eu estou num quarto, dou um aparelho eletrônico para ele no celular, eu também estou na sala, estou mexendo no meu aparelho eletrônico, eu estou assistindo a minha série, e aí vai ficar mais difícil ainda. Então foi desafiador esse emocional nesse sentido, né, da criança se sentir esgotada emocionalmente e de se sentir, como que eu posso dizer, sem vínculos mesmo, né, afetivos, de socializar, laços, de poder né? estar com os amigos, dos laços, exatamente. Então, assim, foi bem difícil para eles, eu percebo isso. E agora buscar estratégias, né, correr atrás da qualidade no tempo, para que isso, eu não digo recuperar isso, né, mas tentar trazer de uma forma leve, porque como que é isso, né, voltar agora 100% presencial, mas a gente ainda está numa pandemia, pós-pandemia numa pandemia, muito complexo isso, né, então lidar com isso mesmo. Então é muito importante a gente falar sobre isso, né, para que a gente possa entender esse contexto mesmo. E você falou muito aí na questão dos desafios, eu vejo em casa, né? A minha mãe, esses dias, a Alice fazendo tarefa, a minha mãe falou assim, olha, a Alice não fez uma tarefa aqui, ficou sem fazer porque a gente não sabe o que é. Era para fazer o fato fundamental do 6 e do 7. Daí eu falei, mãe, a tabuada. Só que daí eles colocam um nome diferente, né? Então, assim, a pessoa, às vezes, que estudou há muito tempo, um pai que estudou há muito tempo, como é que vai ajudar o seu filho? Então, assim, isso gera também um certo estresse para a família, né? Porque precisa acompanhar e muitas coisas não entende. E a criança, ela tá ali voltando, igual você fala, e você pergunta assim, o que é fato fundamental? Tipo, fica com aquela cara, como se nunca tivesse visto. Exato. A gente sabe que o professor deu, o professor ensinou, mas é esse retorno que é complexo. Essas relações mesmo, né? E aí até nesse retorno, mais um desafio para o educador, né? Porque nas avaliações, nos conteúdos, ele vai ter que olhar para o aluno, cada um em seu tempo, em seu processo, porque alguns conseguiram acompanhar muito bem o ensino remoto, outros tiveram mais dificuldades, então retomar alguns conteúdos, ter esse olhar mesmo para o aluno nesse retorno, né? Porque como você falou, alguns conteúdos, alguns já estão dominando bem, outros, né, tiveram mais dificuldade de assimilar, então ter esse equilíbrio. Isso é importante, né? A família sempre pensar nessa questão dos desafios mesmo com a criança.
Vamos comer alguma coisa, Thalita, pra Vamos. gente Gente, essa experimentar mesa tá também, né? linda. Porque tá ali pra comer, senão a gente Tá não linda, vou consegue. experimentar uma salada de fruta. Isso, Tudo preparado com tanto carinho. bem. Gente, enquanto a Thalita aqui, a gente vai comer um pouquinho. A mesa, ela é muito importante, né? Então a gente tá tomando esse café aqui e eu acho, Thalita, já pensando na hora do almoço. Então a gente vê tudo isso aqui, a gente pensa assim, o café tá assim, imagina o almoço. E a gente tem uma parceira aqui com a gente hoje que proporcionou pra gente também essa mesa posta, que é a Berenice, tá? Da Minúcia Mesa Posta. Minúcia Ateliê Mesa Posta. E a gente vai colocar um vídeo da Berenice falando para nós um pouquinho sobre o que é a mesa posta. Então, a Minúcia vai estar aqui com a gente no programa. Eu agradeço muito. Berê, um beijo para você, que topou ser parceira aqui do Café com Pastoral. Fala para a gente um pouquinho dessa importância dessa mesa posta para a gente. Boa tarde, quero desejar um excelente dia para vocês. Mateus, quero agradecer o convite de participar do Café da Pastoral. É um enorme prazer estar com vocês. E aonde tem uma refeição, tem que ter uma mesa posta. E o que é mesa posta? É uma mesa colocada um pouco mais de cuidado para demonstrar carinho com o seu convidado. E para que isso? Para criar memórias afetivas. Na mesa sentimos a presença de Deus, é nela que partilhamos não só alimento, como reforçamos os laços com aqueles que sentam conosco. Então vamos lá para algumas dicas? Antes de colocarmos a mesa, precisamos definir qual cardápio queremos servir. Caso tivermos somente um prato principal, colocamos o prato, a faca do lado direito, o garfo do lado esquerdo e a taça acima da faca. Essa taça, por exemplo, seria para água ou refrigerante. Caso eu for servir uma outra bebida, um vinho, por exemplo, eu acrescento aqui ao lado a taça conforme a bebida que eu for servir. Se eu quiser servir uma entrada, uma salada com bastante molho, por exemplo, eu posso estar colocando dessa forma. Um prato de sobremesa, os talheres de sobremesa para essa entrada. Depois eu retiro os talheres e prato da entrada para logo em seguida servir o prato principal. A nossa mesa está com as florzinhas ao centro porque iremos servir a comida numa mesa anexa, tipo americano. Mas se você quiser servir a comida na mesa, ao invés das flores, você acrescenta a comida aqui ao centro. Mas o mais importante de tudo isso é criar momentos inesquecíveis juntos. Então, que vocês tenham uma excelente refeição. Até mais. Muito obrigado pela sua participação, Berê. As dicas foram excelentes. Então a gente está colocando para vocês aí o Instagram, né, da Minúcia. Siga, fique por dentro de dicas. Sempre tem dicas de etiqueta, de como colocar a mesa, de como se portar. Então assim, a gente vai ficar sempre ligado com você. Muito obrigado. Thalita, tudo gostoso, né? Nossa, Delicioso. maravilhoso. Parabéns, viu? Tudo muito lindo. Deixa eu te perguntar. Essa questão do professor. A gente vê no Brasil cada vez mais as licenciaturas deixadas de lado. Essa questão eu acho que ela é fundamental da gente tocar nesse programa hoje. Eu acho que a gente, quando é criança, sempre tem um sonho de ser professor, né? As crianças, eu quero ser professor, quero ser professor. E isso acaba se modificando muitas vezes ao longo do tempo. Claro que tem espaço para todo mundo. Mas assim, como que a gente pode mudar essa questão das licenciaturas? Eu acho que as licenciaturas, gente, elas estão muito sucateadas. É muito desvalorizado. Então, assim, você faz licenciatura? Nossa, vai ser professor? Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. Então, eu começo por aquilo que a gente já citou hoje aqui nesse café, que é a remuneração, né? Porque hoje, nesse mundo volátil que a gente estava falando, as pessoas buscam o quê? Um modo de ganhar dinheiro e de uma forma rápida, porque hoje a gente não vê aí os influencers. Então, essa nova geração que chega para o mercado de trabalho busca essas novas profissões. E busca o quê? Né? Ganhar aí, ter uma boa remuneração para alcançar o projeto de vida. Então, com isso, com a remuneração já não é atraente. Então, eu penso que as licenciaturas precisam mesmo, cada vez em sua grade curricular, trazer inovação para acompanhar esse tempo que a gente vive hoje, né? Então, acho que o maior desafio é isso. E como a criança, como você disse, né? A gente sempre precisa olhar para a nossa criança interior.
por exemplo, eu, né? Por que eu escolhi pedagogia? Porque quando eu era criança, na minha infância, eu gostava de levar minhas amigas para casa, de vesti-las, de brincar de escolinha. Então, como faz sentido? Porque a gente já olha para a criança e ali a criança, claro que no processo ela pode mudar, mas às vezes ela já vai dar indício do que ela gosta de brincar mais, né? Esse olhar para a nossa criança interior é fundamental. E a criança, ela reproduz muito o adulto, né? Bandura fala isso. Então, quando a criança olha o seu professor e admira também, tá vendo como começa na infância? Ela vai crescer falando, nossa, vale a pena, eu quero fazer a diferença. Então, eu acredito que são esses dois pontos, né? Primeiro, o nosso país precisava valorizar essa classe, pensar na questão da remuneração para ser mais atraente para quem hoje busca uma graduação e o mercado de trabalho. E o segundo ponto, para quem hoje atua na ponta, seja o professor desde a educação infantil, que vai plantar a primeira semente, ao professor da graduação, né, aos mestres, trazer essa inovação mesmo para ser atraente, né? Talvez a gente pensar em inovação na nossa grade curricular também, das faculdades. Então, acho que são uns pontinhos aí que a gente, né, precisa ter esse olhar, né? Porque vai desde a infância, né? Quando eu olho para o professor, Bandura vai falar da reprodução, de admirar e a criança reproduzir. Então, o professor, quando ele é bom, quando ele é dinâmico, a criança vai admirar e vai crescer com aquela sementinha. E também ter a valorização do nosso país, né? É um sonho, é piegas, mas a gente não pode desistir também, né? Acho que pode melhorar, que, sobretudo pós-pandemia, o quanto o professor precisa ser valorizado, ter esse olhar e a gente buscar inovar, porque a educação vem com novas metodologias, inclusive, como você bem disse, na pandemia os professores aprenderam a lidar com vários aplicativos, com Teams, com plataforma, com Kahoot, tem tanta coisa que na pandemia o professor aprendeu e eu acho que muita coisa vai ficar, né? Muita coisa vai ficar, porque faz parte da era tecnológica do século que a gente vive. Então, de repente, nas universidades, quando a gente for pensar na grade curricular para a licenciatura, ter esse olhar, né? Vamos inovar, né? Vamos de alguma forma trazer aí para que seja atraente mesmo, né? Para quem hoje busca ingressar no mercado de trabalho, porque se for economicamente, de fato a gente vai ter cada vez mais um número reduzido de educadores, infelizmente. Infelizmente. Conta para mim um pouquinho do Colégio São Joaquim, essas metodologias ativas, essa questão que você fala dos desafios. Como que o colégio trabalha isso? Com os professores, com os alunos? Olha, o colégio hoje busca sempre essa formação continuada dos professores. A própria rede salesiana, né, fornece curso para os educadores. Eu penso que isso já é um passo muito positivo. Trabalhar com a pedagogia salesiana em um colégio, quando eu atendo família para visitação, eu falo isso, né? Porque as famílias sempre me perguntam, qual é o diferencial do colégio? Eu falo que primeiro estrutura, porque a gente acredita que o ambiente educa. Então, desde a parte da limpeza, ao clima, aos funcionários estarem contentes, faz toda a diferença, porque o ambiente, ele educa. É a formação continuada e esse contato, primeiro, com os jovens, porque a gente compreende ali no colégio que é ali no pátio o nosso parque teológico com eles, né? É ali que você vai fazer o encontro com os jovens, que você vai olhar, você vai estar junto. Então, esse estar junto com o jovem, para que ele se desenvolva, tanto cognitivamente como afetivamente, e também buscar essa aproximação com a família, faz a diferença hoje na educação, né? Então, investir nos professores, nessa formação continuada, hoje o colégio sempre está proporcionando. Há um mês atrás mesmo, teve alguns professores que foram para Campos do Jordão fazer um curso pela própria rede. Então, assim, você vê que o professor volta mais feliz, volta mais motivado, partilha com o grupo, com os colegas. Então, faz a diferença e tá com o jovem mesmo, né? Tá no pátio e é entender que eles são o nosso parque teológico mesmo, que a gente também aprende com eles, a gente faz essa leitura ali. Então, é isso que faz a diferença, né? Eu sempre falo isso. A gente pode pensar, né, que Dom Bosco é um mestre também nessa área da educação, né? Então, assim, Dom Bosco queria muito isso, nessa proximidade com os jovens, esse olhar atento, essa escuta. Então, como isso é importante dentro da salesianidade, das questões que a gente tem aqui dentro do Unisal. Fala um pouquinho pra gente do sistema preventivo de Dom Bosco. Olha, o sistema preventivo de Dom Bosco, ele é muito eficaz, né? Porque a gente precisa buscar na educação
essa afetividade que afeta e que educa, mas também não é só aquela afetividade de passar a mão na cabeça, né? É de você corrigir, mas corrigir com sensatez, e mais que isso, ter esse olhar para o aluno um olhar inteiro. E Dom Bosco, desde a sua época, ele já pensava em políticas públicas. Hoje a gente fala tanto isso, Dom Bosco lá na época dele já pensava em políticas públicas, quando ele ali, né, na sua dinâmica, buscava parceria, capacitação para aqueles jovens. Então ali ele já fazia essa articulação de trabalhar com esse sistema preventivo, né? Que é o quê? Quando você está próximo do jovem, você tem esse olhar, você prevê algo mais. Então vamos falando de educação hoje. Você percebe que o jovem está com alguma dificuldade? Vamos ali estar próximo, vamos fazer os encaminhamentos, vamos ver o que ele precisa. E também na parte emocional, quando a criança, e todos somos educadores no sistema preventivo, desde o porteiro, a tia da limpeza, ao professor da classe, a gestão, porque quando a criança entra, o olhar da criança naquele dia, o sorriso, como a criança está. Então o sistema preventivo, ele traz isso, desde o processo de aprendizagem, da gente fornecer essa capacitação e o ensino de qualidade para o aluno, mas esse olhar também para ele, enquanto pessoa, na sua singularidade. Então o sistema preventivo, ele é isso, é você estar junto, é você estar no meio, com esse olhar para essa criança, para esse jovem. Tudo bem. Thalita, professores sempre marcam a gente, né? Você tem algum professor, alguns professores que te marcaram nesse longo caminho da educação que você teve? Olha, eu tive muitos bons professores, né? Mas eu sou sempre uma pessoa que tem um olhar para o outro. E é engraçado que uma professora que me marcou muito não foi nem minha, foi do meu irmão. Porque meu irmão sempre teve muita dificuldade na educação infantil, na alfabetização dele foi bem complicada, e eu, como sempre gostava de ensinar, eu que acompanhava ali, minha mãe me colocava para fazer as tarefas com ele, e os professores tinham que ter paciência porque ele era danado, e ela não desistia, estava sempre ali. Aí teve um aniversário que o meu irmão convidou ela foi no aniversário, assim, só de estar ali na presença, como que naquele ano meu irmão evoluiu. Então, eu tive vários professores excelentes, mas o quanto essa professora do meu irmão, no processo que eu auxiliava, e olha que eu era criança, tá vendo a memória afetiva? Marcou para mim essa professora do meu irmão. E até hoje, na graduação também, né, que eu voltei a estudar, estou fazendo psicologia, eu percebo que quando o professor traz essa dinâmica, porque, né, voltar a estudar, gente, com 34 anos, trabalhando, é complexo e desafiador também, né? Mas quando o professor também é dinâmico e traz essa dinâmica, boas práticas para a sala de aula, faz a diferença, né? E aqui eu posso falar do Matheus, que foi meu professor no primeiro ano, e com muito carinho, porque a aula dele era de neuroanatomofisiologia, vocês pensam comigo, né? Nada fácil, trazer esse conteúdo de uma forma leve, dinâmica, o carinho que a gente teve pelo Matheus. Então, ser educador é isso, né? Você trazer o seu conteúdo, mas trazer isso da forma mais leve e com boas práticas para a sala de aula, porque assim você vai marcar o seu aluno, né? Assim você vai fazer a diferença. E o Matheus também foi um professor muito querido, né? Muito obrigado, viu, pelo esse carinho. Você também sempre dedicada, sempre atenta a tudo, aos colegas, né? A gente sempre conversava, e é isso que você fala também, do pátio, né, da conversa. Isso é muito importante. Então, assim, estou muito feliz de ser lembrado aqui por você e de ter você hoje aqui com a gente no nosso programa também. Ah, tá, tô vendo isso aqui, pensei que era pra... Bom, gente, nosso programa tá chegando ao fim. E eu tô muito feliz de ter a Thalita, de receber a Thalita aqui hoje. Eu quero pedir para você, né, que tá nos vendo aqui no YouTube, que não se inscreveu no canal ainda, faça a sua inscrição, ative o sininho e fique ligado no Café com Pastoral. Hoje foi um café super especial e eu já... estou muito feliz e emocionado de ter a Thalita aqui. Thalita, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para os professores em especial, nesse dia tão lindo, né, que precisa ser comemorado sempre. Eu que agradeço o convite, né? Me sinto mesmo privilegiada de estar aqui hoje representando você, colega da classe, porque eu sei dos desafios, mas eu sei o quanto vale a pena, né? Então é acreditar mesmo que a educação
é a que é a que transforma, é a ferramenta que a gente tem para inovar, para fazer a diferença na vida daqueles que passam por nós. Então, assim, vamos continuar buscando sentido naquilo que a gente escolheu enquanto carreira, enquanto vida. Não que isso não possa mudar, mas sempre buscar o sentido da nossa profissão, daquilo que faz a diferença, e a gente sempre vai ser recompensado por isso, né? Porque a educação não é piegas, é obra do coração mesmo, né? Então precisa partir daqui esse movimento para que na ação a gente consiga atingir os nossos atendidos. Então, né, o meu carinho, a minha gratidão para você, que assim como eu comunga dessa profissão. E a Thalita está aqui hoje representando todos os educadores, né, Thalita? A gente falou isso no começo, Sim. nos bastidores, né, que ela está aqui hoje representando a todos. A gente queria que todos os professores da casa estivessem aqui, de outros lugares. A gente não pode ainda, mas em breve a gente vai poder. Exato. Quero agradecer também, gente, a Odaísa e o Dinho lá de Piquete por essa super camiseta que eles mandaram de presente, a arte na tela, mandou aqui pro Café com Pastoral e eu tô usando hoje, tô muito feliz. Um beijo para a Odaísa e para o Dinho, gratidão sempre. Fiquem conosco, fiquem ligados e ainda não acabou. Então, licença, É isso Mateus. mesmo, não acabou não, tem surpresa, né, A Marcela? pastoral tem que invadir algum Tá momento, né? Então, hoje é um dia muito especial, né? Aos nossos mestres, educadores. Vocês fazem total diferença no mundo e a gente tem, né? A gente é ciente desse papel. Então, eu queria agradecer a Thalita de modo especial por estar aqui, né? Com todo o seu carinho. Obrigada. A gente vê a sua alegria no pátio, né? Com as crianças. E a gente vê que você faz com o coração. Então, uma singela lembrança. Ai, gente, né? obrigada. Vocês merecem um mundo. Ai, mas obrigada pelo carinho. traduzir aqui nessa lembrança. Obrigada pelo carinho, Obrigado, Muito viu, obrigada, Thalita? viu, Obrigada, Thalita? eu que agradeço. E o nosso apresentador, que Ah. é mais do que especial, né? Ele que abrilhanta toda semana os nossos programas. Também um excelente professor, Sim. querido pelos alunos, Muito. pelos funcionários, por toda a instituição. E não seria por menos, né? Nós prestarmos a vocês essa homenagem nesse dia tão importante, por tudo aquilo que vocês representam para nós, mas também para a vida da sociedade, né? Quantas vidas são mudadas por causa do sim diário de vocês, né? Da disposição de ensinar, de deixar a casa de vocês e realmente lutar por essa causa que é tão justa. Então, professor Mateus, Ai, uma pequena merecidíssimo também. Ei. Obrigada. e vocês, professores, também, que certamente estão nos assistindo, nossa eterna gratidão aos mestres, né? A educação é obra do coração, Coração. já dizia Dom Bosco, né? É. Então, muito, muito, muito obrigada por sempre fazer as atividades com muito carinho, dedicação e atenção, né? Pensando na particularidade de cada Cada um. aluno. Então, muito, muito, muito obrigada. E hoje é um dia muito especial para nós aqui, né, enquanto pastoral, promover esse café, esse bate-papo tão gostoso, né, de ouvir a Thalita falando, dá até inspiração. Então, muito obrigada a todos vocês. E você também, professor, que está nos acompanhando, né, você aqui, principalmente nossos professores do Unisal, de todos os campos, um grande abraço. A pastoral muito se alegra em participar da vida de vocês. É isso mesmo. E então, feliz Dia dos professores! Um beijo, gente. Obrigada Dom Bosco pelo carinho. caminha conosco Caminha. sempre. Tchau. Tchau.